Inário de número 71, contrição e confissão. Nosso inário número 71. Segurança e alegria, 144. Isso é bem curtinho. Faça as conexões ideais para a sua carreira. Cristo
Neste momento, meus amados, a igreja ela faz a oração de contrição de pecados. É nesse momento que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, pedimos perdão por todos os males, por todos os pecados que tão tenazmente nos assediam. Sendo assim, nós faremos, depois da leitura, um momento de silêncio, onde particularmente nós estaremos confessando os nossos pecados ao Senhor, e depois nós romperemos esse silêncio, agradecendo a Deus porque Ele tem perdoado os nossos pecados. Para tanto, eu pediria a gentileza do pastor Jonathan agradecer, logo após esse minuto de silêncio, a Deus porque Ele tem perdoado os nossos pecados. Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos alegaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, e sem mácula o sangue de Cristo. Oremos em silêncio e logo em seguida o pastor rompa esse silêncio agradecendo ao Senhor. Amém? Oremos. Senhor, nosso bondoso Deus, nós agradecemos pelas grandes promessas do Evangelho que recebemos na Tua Palavra, as promessas que lemos nesse momento, e que nós temos o grande privilégio de Te invocar como nosso Pai. Sim, Senhor. Confessamos ao Senhor que isto é um privilégio imerecido. Tu sabes a nossa vida, Tu sabes os nossos corações, Tu sabes o que vive dentro de nós e as coisas que acontecem quando os outros não nos observam. Ó Deus, Tu sabes de tudo isso e temos que confessar que temos transgredido todos os Teus mandamentos. Não há nenhum sequer que temos guardado como deveríamos. Sim, sim. Mas, ó Senhor, temos agora confessado essas coisas diante de Ti, e a Tua palavra promete que o homem que confessa os seus pecados a Ti e anda na luz, não encobrindo mais o pecado, mas vivendo diante de Ti, recebe pleno perdão. E, ó Deus, agora pedimos esse perdão e agradecemos por isso que temos em Cristo Jesus. Agradecemos por Tua grande misericórdia que mandaste o Teu Filho eterno para nascer como homem, para suportar o peso da ira de Deus contra a humanidade em si mesmo,
para levar os nossos pecados em si. Sim, Senhor. E assim, por causa dele, nós podemos agora erguer os nossos rostos a ti, consolados nas grandes promessas, porque tu não somente nos perdoas, mas nos adotas e nos amas como os teus preciosos filhos. Sim, Senhor. Pedimos a tua bênção, então, sobre nós. Ajuda-nos a confiar nessas promessas agora, neste momento de culto, para que possamos cultuar, adorar o teu nome, não como pessoas vivendo debaixo da condenação, mas confiantes das promessas que nós somos de fato perdoados e amados. Ajuda-nos a ter ousadia e alegria neste momento de ouvir a tua palavra, de ouvir a pregação, de testemunhar a tua misericórdia, que isto então seja para a nossa edificação e para a tua glória, Senhor. Isso nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãs, louco. Aperta o botãozinho.
Leitura do Salmo número 121. Leitura dos Salmos de número 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Neste momento, meus amados, a igreja, ela faz uma oração de intercessão. É nesse momento que nós oramos pelos enfermos, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pela igreja perseguida, nós oramos por aqueles que o Senhor há de salvar, nós oramos por aqueles também que o Senhor há de chamar para estar na tua casa. Meus amados, algum pedido particular de oração? Primeiramente, lembrando sempre da minha sogra em oração, tá? A dona Magnólia, graças a Deus, como eu disse semana passada, o coraçãozinho dela funcionava a 30%, né? E hoje o coração dela está a mais de 60%. Isso já é algo extremamente benéfico para ela. Era uma senhora que um dia estava cansada e o outro pior ainda. E Deus tem recuperado a cada dia a saúde dela e nós temos visto a bênção de Deus. Então, orando pelos meus, tá? Orem pelo seu pastor. Ora pelo irmão do pastor, exclusivamente o Kleber, né? Que é o irmão do pastor, que tem algumas dificuldades que são peculiares, né? Ele tem alguns problemas em que vocês possam estar orando para Deus encontrá-lo e o chamá-lo irresistivelmente, né? Mas algum pedido de oração específico? Agradecer a Deus pela recuperação do irmão Fábio, que fez uma cirurgia, já está pronto para nunca mais precisar de outra, né, irmão Fábio? Não precisa de outra, de jeito nenhum. Mas algum pedido? Orar pelo pastor de vocês, que ficou bem ruimzinho, parece que eu não sei se é um resfriado, não sei o que é, mas eu fiquei bem ruimzinho à noite aí. Você imagina, eu sentindo o frio e o calor dessa noite. Eu estava debaixo da coberta, então o negócio não estava muito normal não. E eu nem lembro a última vez que eu tive febre. Então é raro, então geralmente, então ora pelo pastor de vocês também. Mas algum pedido de oração, meus amados? Só eu que estou pedindo para fazer um pedido hoje de oração. Meu Deus. Sim, pastor. Podem também lembrar dos irmãos da Confederação das Sim, do Brasil. Nós costumamos lembrar deles. Especialmente lá em Campinas, eles têm, acho que vocês sabem, mas eles têm levantado uma boa obra na cidade de Campinas, com parte veterinária. Testemunhei pela primeira vez presencialmente esse conjunto. Que bênção, que felicidade, né? Damos graças a Deus por isso e queremos essas igrejas de homens fortes, mulheres alegres, crianças levantadas em todo o país. É uma felicidade ouvir barulho de criança na igreja, né? Tem gente que acha que, né, criança atrapalha o culto, né? Criança é felicidade no culto. Isso significa que a igreja está viva, né? Então ninguém se incomode com criança que grita, que anda. Isso aí não atrapalha crente, não. Eles estão no lugar certo, e é aqui que eles devem estar, ouvindo da palavra de Deus e a cada dia se alegrando conosco, né? Aprendendo a cultuar. Irmãos, orando pelos cristãos perseguidos, orando pela nação, porque a nossa confiança não está em nenhum poder político, a nossa confiança está em Cristo Jesus, independente de quais políticos vêm e vão, mas o Senhor, Ele permanece para sempre. Então, orando pelos nossos irmãos aí das igrejas reformadas do Brasil sempre, orando por nós, pelos irmãos, e de uma forma geral que essa igreja possa ser forte e preparada para receber as novas pessoas que virão. Amém? Vocês me acompanham em oração? Amém? Acho que o pastor mesmo vai fazer essa oração. Tudo bem? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, os motivos de alegria são muitos, mas nós nos apresentamos diante de Ti também com as nossas petições.
porque sabemos que só diante de Ti, só através de Ti, nós possamos alcançar o nosso pleito, aquilo que nós pedimos. Pai, nós apresentamos os enfermos desta igreja. Nós pedimos que o Senhor venha agir, Senhor Jesus, conforme a Tua santa e bendita vontade. Que através das Tuas infinitas misericórdias, o Senhor venha nos curar, Senhor. E se ao mesmo tempo nós tivermos que passar por alguns momentos de dificuldade, ensina-nos, Senhor, a viver este momento de forma adequada. Nós pedimos também, Senhor Jesus, pelos nossos, Pai, que o Senhor venha chamar-nos irresistivelmente, porque sabemos que é o Senhor que acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha interagir, Senhor, que o Senhor possa agir na nossa nação. Senhor, nós passamos momentos um tanto quanto turbulosos e estranhos. Então pedimos que o Senhor venha continuar a nos reger com a Tua mão poderosa, porque sabemos que o querer e a vontade vem de Ti. Nós oramos, Senhor Jesus, pelas nossas igrejas, os nossos irmãos reformados, Pai. Exclusivamente a igreja em Campinas, que o Senhor tem levantado lá. Que o Senhor continue abençoando o bispo Elianai, Senhor. Que o Senhor possa acompanhá-lo, dando força, vigor, Senhor Jesus, nesse momento que a igreja tem experimentado aquilo que é o melhor de tudo, um crescimento saudável vindo de Ti. Pedimos também, Senhor, que o Senhor venha fazer isso em todas as suas igrejas, Pai. Aquelas que tão honestamente pregam a Tua palavra e têm compromisso com o Teu Evangelho. Então, todas as igrejas verdadeiras experimentem, Senhor Jesus, esse reviver, Senhor, que o Senhor acrescenta a cada dia aqueles que hão de ser salvos. Pedimos, Senhor Jesus, pelos crentes, Senhor Jesus, em perseguição, em locais onde que a fé pública não pode ser expressa. Que o Senhor, de alguma forma, console os corações daqueles que têm morrido em nome de Jesus, e que eles recebam, Senhor Jesus, o prêmio da eterna glória, que é contemplar a Sua face, Senhor Jesus, diante do Teu reino. Ensina-nos, Senhor Jesus, a cada dia mais a Te buscar. Ensina-nos, Senhor Jesus, a conviver com toda a Tua santa e bendita vontade. E pedimos, Senhor, e suplicamos, age em nossas vidas. Tudo isso nós pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos mais uma salmodia, Salmos de número 103. Todos os seus benefícios, pois é Ele
Glória a Deus, meus amados. Neste momento, meus amados, eu convido a igreja para ficar de pé, porque nós estaremos dando início à nossa ministração desta noite. Então, nesse momento nós vamos adorar a Deus e pedir ao Senhor que venha nos abençoar na ministração da palavra esta noite. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Irmão Wellington, o senhor faz a oração, pedindo ao Senhor para estar abençoando esta noite a ministração da palavra, por favor. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por este culto, Senhor, de nós conseguimos vir, nos dar a condição, Senhor, de oferecer ao Senhor. Senhor, usa o nosso pastor, Senhor Jesus, nesta noite, através da sua maravilhosa palavra, a sua palavra que nos fala em nossos corações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão Léo, levanta um pouquinho mais o volume, por favor, só para mim não ter que gritar ou qualquer coisa do gênero. Eu não grito, né? Então, isso, som, fica melhor assim. Ótimo. Meus amados, livro Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, ou Cantares para Salomão. Nós temos aí algumas divergências nessa epígrafe, se é Cantares de Salomão ou se é para Salomão. Então temos aí vários mistérios aí em relação a esse livro tão controverso. Os irmãos acharam? Cantares, capítulo 6. Irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos, tá? Vocês acreditam que eu ganhei minha esposa com Cantares de Salomão? Sim, eu mandava trechos do Cantares para ela. Entendeu? Não é, minha amada esposa? Ela falou, ela de vez em quando ainda lembra ainda, ei amor, esse Cantares aí rendeu, hein? Eu falei, opa, seu Cantares eu consegui, né? Foi uma bênção. Meus amados, Cantares de Salomão, capítulo 6. Todos acharam? Está escrito assim, me acompanhe aí. Para onde foi o meu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. O teu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Seguindo, formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem onde antes, como o rebanho das cabras de Gileade. São os teus dentes como rebanhos de ovelhas que sobem do lavadouro, e da quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há centelha. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 70 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens são sem número, mas uma só é a minha pomba, é a minha imaculada de sua mãe, a única e predileta daquela que a deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-nas as rainhas e as concubinas e as louvaram. Podeis sentar? Meus amados,
A tradição judaica, ela afirma que Cantares foi escrito pelo próprio Salomão. Isso, se eu não me engano, é uma referência a 1 Reis capítulo 4, se não me falha a memória. Então, está escrito lá que Salomão, ele escreveu muitos provérbios e muitos cânticos. Mas só que parece que o livro de cânticos aqui, que nós chamamos de Cantares, na verdade ele é chamado de Cântico dos Cânticos. Vocês perceberam que é um superlativo? Ou seja, está querendo, uma expressão, é um jeito judaico de dizer que esse é o Cântico dos Cânticos. Parece que dá a ideia de que se Salomão fez um cântico, o Cântico dos Cânticos vai além daquilo que Salomão escreveu. Há uma discussão muito grande aí, academicamente, se foi de fato escrito por Salomão ou se foi escrito para Salomão. Se vocês lerem este livro com os olhos adequados, nós provavelmente teremos dois problemas aqui. Esse foi um livro muito disputado. Não é disputado na questão que eu digo se é verdadeiro ou se é falso, mas o que fazer com esse livro? Porque afinal de contas, Cantares de Salomão não é um livro como qualquer outro. Se você fizer uma leitura muito simples, o que você vai perceber desse texto? Que aqui fala-se de um amor, de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E se você cuidadosamente ler esse livro, você vai perceber nuances que ela chama, a um amor ardente entre o esposo e a noiva. Ou seja, é uma celebração conjugal, se você fazer uma leitura simples. Mas o que acontece? Essa interpretação, o livro de Cantares, ele teve muitas interpretações durante os séculos. A recepção do texto, quando eu digo, irmãos, recepção do texto é quando o texto foi escrito e quem fez a primeira leitura e como eles interpretaram essa primeira leitura. Então a gente chama da recepção do texto. Então, originalmente, na recepção desse texto, chegou-se à conclusão: bom, se é um livro santo, não pode ser um livro de relacionamento entre homem e mulher. Então, provavelmente isso seria uma linguagem alegórica que retratava do amor de Deus em relação a Jerusalém. Então nós temos um tipo de alegoria, ou talvez até um tipo de linguagem que expressa um amor espiritual entre Deus e Jerusalém. Essa é a história da recepção do texto. Eu gosto muito de Calvino, porque Calvino sempre foi além do tempo, Enquanto estavam todos querendo apagar a ideia real do texto, Calvino falou assim: não tem problema nenhum em relação a isso. Aqui está se falando realmente do amor entre um homem e uma mulher. Sim, é o que o texto parece dizer. E qual o problema nisso? Porque os relacionamentos são santificados se ele é feito sobre a exclusividade daquilo que a Bíblia relata como um bom relacionamento. Mas hoje, meus amados, eu vou fazer uso de uma linguagem histórica, tá? Eu vou fazer sim assim como o texto foi recebido, eu também hoje vou fazer uma ministração mais alegórica. Vou de fato, sabendo que há essa distinção entre fazer uma leitura alegórica e uma leitura mais literalizada, hoje, meus amados, eu vou convidá-los a fazer a leitura do texto assim como os antigos judeus faziam, uma leitura um pouco mais alegórica. Por quê? Hoje é um momento muito especial, nós estaremos fazendo a recepção dos nossos congregados que se tornarão hoje membros e responsáveis pela essa igreja a partir de hoje. Assim sendo, eu queria mostrar nesse texto as dificuldades que as igrejas encontram e como ser puro exige de nós uma postura relevante, não só aqui dentro, mas em relação aos seus familiares e lá fora. Então vamos lá. A tradição judaico-cristã,
afirma que quem escreveu o Cantares de Salomão foi o próprio Salomão. Mas na verdade é que não é possível determinar com exatidão quem foi o autor do livro, que também é chamado Cântico dos Cânticos de Salomão. O livro de Cantares de Salomão chama a atenção de muita gente por conta do seu tema. O livro fala da bênção do amor matrimonial. Mas também, historicamente, o tema de Cantares tem sido aplicado por meio de analogias ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, querer saber quem escreveu Cantares geralmente faz parte da curiosidade dos leitores que se deparam com esse livro, tá bom? Eu sei que há uma curiosidade, ou não, ou talvez é só eu que tenha essa curiosidade, né? Não, Cantares é de Salomão. Por que não? Porque meu tio disse, a minha avó disse, o meu pastor disse. Mas é isso mesmo? Então, aquém do que eles disseram, o que a própria Escritura fala a respeito disso? Como foi dito, tradicionalmente os judeus e cristãos defendem que o rei Salomão escreveu esse livro. Inclusive, de fato, o testemunho bíblico é o de que Salomão escreveu muitos cânticos e provérbios, como eu havia mencionado. Mas não há como afirmar que algum desses cânticos são os mesmos contidos nos livros de Cantares. Por isso que eu falei daquela questão do uso do superlativo, né? Você já ouviu aquela palavra santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Que é aquela visão que Jeremias ele fez, porque ser santo é uma coisa, santo, santo é um superlativo, significa que é muito santo. Agora, santo 3 vezes significa que é o santo mesmo. Então, talvez esse superlativo ele seja uma crítica, já que estamos falando de um amor matrimonial, e você percebe que o noivo e a noiva eles se relacionam de forma única, verdadeira e um com o outro. Essa não é a imagem de Salomão. Salomão teve 1.000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Me parece que Cantares de Salomão, ele aponta aqui, assim chamado Cantares de Salomão, para uma questão de fidelidade com o noivo. E honestamente isso parece não expressar aquilo que Salomão faz. Às vezes alguns autores, eles falam que é até uma crítica ao desvario de Salomão. Pelo seu excesso de mulheres, isso não era uma coisa tão bem vista. Então, meus amados, essa declaração pode muito bem ser um indicativo que Salomão foi quem escreveu o livro, mas a questão é que o texto original em hebraico faz uma inscrição que pode ser traduzida como Cântico dos Cânticos de Salomão ou Cântico dos Cânticos para Salomão. Então, no sentido de ser dedicado ao rei de Israel. Porém, mesmo que seja considerado que a primeira tradução é preferível, surge uma outra questão. Essa afirmação diz respeito ao todo o livro, ou apenas uma parte do livro de Cantares? Esse questionamento é pertinente, porque o mesmo ocorre no livro de Provérbios. E está mais que provado que Salomão não foi o único escritor de Provérbios. Assim sendo, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é atribuído à tradição salomônica, mas não quer dizer necessariamente que foi ele que escreveu. Ele pode ter compilado partes e outras partes podem ter sido da sua própria mão. Tá bom? Por que é uma coisa assim que é difícil saber? Vocês perceberam 2 palavras que eu citei no capítulo 6? Tirza e Jerusalém. Então Tirza, gente, é uma cidade onde Jeroboão I, se eu não me engano, onde ele morou lá. Então, e Jerusalém parece já sugerir a divisão do reino do norte e do reino do sul. Então isso sugere, e essa divisão foi por Roboão e Jeroboão. Assim sendo, nós já estamos falando de um reino dividido, ou seja, Salomão já havia morrido. Então essas citações podem ser um indicativo ou que ele tem escrito parte do livro, ou essas partes exclusivamente não foi ele que escreveu, mas foi atribuída a ele.
Se o livro de Cantares foi escrito antes da divisão do reino, então o livro de fato foi escrito durante o reinado de Salomão. Mas se Cantares foi escrito após a divisão, então quem escreveu foi um ilustre anônimo que dedicou sua obra ao antigo rei de Israel. Então, meus amados, sabendo disso tudo agora, indiretamente você vai perceber, se você ler todo o texto, parece que há algumas críticas indiretas feitas aos excessos de Salomão no livro de Cantares. Por quê? Porque aqui é um louvor à fidelidade, um louvor a um relacionamento conjugal verdadeiro, né? Para além da palavra, o amor sensual. Eu poderia usar outra palavra, mas na conotação da língua brasileira ela é muito pejorativa por causa da nossa cultura. Então esse amor sensual, ele é expresso aqui. Mas, como eu disse anteriormente, eu vou falar do relacionamento, assim como os judeus viam esse texto, eu vou começar a falar desse texto, ou seja, o amor de Cristo pela sua noiva. Então agora Jerusalém é representada pela noiva, que é a igreja visível. Lembrando da ministração do nosso querido e amado pastor, uma igreja verdadeira é uma igreja visível, né? Ou seja, ela é visível em todos os seus atos, em todas as suas atitudes. A igreja visível, ela é só uma alusão a uma igreja universal que tem os seus frutos visíveis, né? É impossível o amor de Cristo ser expresso de forma invisível, né? Então é verdade o que o pastor disse e nós entendemos perfeitamente. Então nós vamos pegar o texto agora e vamos começar a falar sobre o texto. Primeiro verso: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? Vocês perceberam nesse primeiro texto, me parece que o amado estava presente, provocou um sentimento, mas agora o amado não está. Vocês estão percebendo o teor escatológico desse primeiro texto? É aquele que estava, gerou sentimento em nós, mas ele não está agora, mas ele está em eminência de voltar. Então, se nós seguirmos esta analogia de que Cristo, ele representa o noivo e a igreja, a sua noiva, isso significa que a verdadeira igreja de Cristo, ela vive numa tensão entre o agora e o voltar de Cristo. Nós chamamos isso de uma leitura escatológica do Novo Testamento. Por quê? Nós vivemos hoje numa eminência de que Cristo possa voltar a qualquer momento. Então, nesse primeiro verso, ele parece aludir em nossos corações que nós devemos estar preparados, porque o noivo está próximo de voltar. Então, é um lembrete que o nosso desejo pelo noivo, ele deve estar aceso. A chama do nosso amor por Cristo, ela deve manter-se acesa. Por quê? Porque a qualquer momento ele está por voltar. E a pergunta é: você é fiel como igreja? Você é fidedigno dessa espera? Como que você tem se comportado? Você tem se comportado como se Cristo não fosse voltar? Ou você tem se comportado como que Cristo na iminência da sua volta? Qual a importância que você tem dado ao Evangelho de forma contínua? O seu tempo de oração, o seu tempo de busca pela palavra, o seu tempo de busca pelo relacionamento com Cristo através de orações, súplicas, intercessões, pregação do Evangelho. Você vive de forma escatológica ou você vive como se Cristo nunca fosse voltar? Então você percebe que ao mesmo tempo é um alerta e ao mesmo tempo é um consolo. Por quê? Porque eu sou tomado pelo sentimento pelo noivo, que é Cristo. Eu sou apaixonado por Cristo. E todo apaixonado por Cristo, o que ele quer?
Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu lembro do apóstolo Paulo quando ele fala assim: o meu desejo era estar com Ele agora, o meu desejo era estar com Cristo, mas enquanto o Senhor não me chama, o que eu faço? Eu vivo agora como aquele que está apaixonado pelo teu noivo e não espera incessante a cada dia de que ele chegue, de que ele tome a sua alcova e que nós tenhamos um relacionamento de fato com ele. Verso 2: o meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Vocês perceberam essa declaração? Essa declaração era uma convicção direta de pertencimento ao outro, e ao mesmo tempo uma declaração de que o outro pertence a você. Ou seja, isso é uma convicção de que você é de Cristo e Cristo é seu, de que você pertence ao noivo e que a igreja pertence a Cristo. Mas como que nós podemos ter essa certeza? Como que nós podemos ter essa certeza? Vocês percebem mais uma vez que há um amor, há uma intenção, o amor intencional de se relacionar com Cristo. Hoje, meus amados, há uma dicotomia entre a igreja no dia de domingo e o resto da semana. As pessoas parecem que não percebem que o amor de Cristo ela é uma relação contínua, mas ele acha que eu vou à igreja, vou lá, oro um pouquinho, ouço o pastor pregar alguma coisa e tal, mas quando ele sai desse ambiente cultico, desse ambiente religioso, ele manifesta uma outra natureza, e essa outra natureza não tem fidelidade com o noivo. E o noivo não pode dizer que eu amo esta noiva. Por quê? Porque ela se porta como uma meretriz quando está longe do noivo. E você percebe agora no verso 3, quando essa afirmação: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aonde está o amado? Ele está apacentando os lírios, entre os lírios. Ele não está próximo, mas eu me sinto o quê? Ligado ao noivo. Um dos grandes desafios que nós como cristãos teremos é de, às vezes, nós não sentimos o noivo, nós não vemos o noivo, nós não sentimos o carinho do noivo, e mesmo assim você poder declarar com a tua boca: eu sou do meu noivo e o meu noivo é meu, porque o meu amado é meu. Quantas vezes nós teremos esse tipo de dificuldade? As nossas orações parecem estar frias, parece que as nossas orações não alcançam o céu de forma nenhuma, parece que o próprio Cristo não ouve as nossas orações. Mas você consegue manter a fidelidade e declarar a pulmões cheios: eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Ou seja, afirmar uma aliança com Cristo é um grande desafio. Verso 4: formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Agora, a partir do verso 4, vocês vão perceber que esse estilo de poesia é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados. Aqui, o autor de Cantares, ele quer te vender uma imagem mental. Por quê? Porque ele quer te emprestar uma emoção. Ele quer fazer com que os teus olhos vejam a sua poesia. Então, Tirza era uma cidade conhecida pela sua beleza. Então, a palavra Tirza aqui, ela está sendo usada como um adjetivo. Irmãos, vocês me perdoem, mas na minha casa, toda vez que eu converso com a minha esposa, eu brinco com ela, falo que Eliana deveria ser um adjetivo.
e que todo mundo deveria ter uma Eliana. Eliana é o nome da minha esposa, tá? Então, eu fico brincando com ela. O nome dela tinha que ser um adjetivo. É o que está acontecendo aqui. Ou seja, a cidade, ela tomou uma conotação de beleza. E Jerusalém, ela tem uma outra conotação, que significa o que Jerusalém então? A noiva. Ou seja, beleza, e ela é aprazível, bela como Jerusalém. E ela é terrível como um exército com bandeiras. É bem provável que a maioria daqui não conheça essa expressão, tá? O que é um exército com bandeiras? Irmãos, era muito comum nesse período, quando nações entravam em guerras e elas iam lá e dominavam a outra nação, o que ela fazia? Ela pegava a bandeira daquela nação vencida e a trazia junto com o seu estandarte. Ou seja, ela vinha trazendo essa bandeira. O que significava então? Que o seu exército era vitorioso. Ou seja, terrível aqui significa ao mesmo tempo. Eu gosto de usar essa expressão. Você já olhou um leão? Leão, ele é muito bonito. Vocês concordam comigo? É um animal majestoso, um animal imponente. E quando ele dá um rugido, nossa, chega a tremer, né? Chega a arrepiar a gente. Mas ele é estranhamente bonito e terrível. Você sabe da beleza que lhe é atribuída, mas você sabe do seu potencial e você sabe da tua força. É como um relâmpago que cai do céu. E, gente, particularmente eu acho o relâmpago lindo. Eu acho a coisa mais maravilhosa. E quando então dá aquele estrondo logo depois, eu acho a coisa mais linda, mas ao mesmo tempo causa temor. Então, olha só, quando ele fala assim, olha, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e ele apacenta no livro, formosa és, meu amor, como Tirza, ou seja, beleza e santidade, e ao mesmo tempo é vencedora, porque um exército com bandeira significa exército vitorioso. Ou seja, é uma igreja triunfante. Então, o relacionamento que está sendo expresso no verso 4 é que a igreja ela deve ter beleza, ela deve ter santidade e ela tem que ser vencedora. Irmãos, a igreja ela não é uma coisinha fraca. A igreja ela não é algo para ser subjugado pela sociedade. Não. A igreja ela tem que ser vitoriosa. Agora, como que uma igreja é vitoriosa? Quando ela assume locais na política? Quando pastores abandonam a sua santa vocação e começam a virar político e logo em seguida é corrompido? É isso que é ser uma igreja triunfante e vencedora? Não, não é isso. A igreja triunfante e vencedora é aquela igreja que ama o seu noivo e mantém beleza, santidade e força. Irmãos, a igreja tem que ser bela. Por que ela tem que ser bela? Ela tem que atrair. Ela tem que ser santa, por quê? Porque o nosso Deus é santo. Ele não admite um relacionamento que não seja santo com Ele. E por nosso Deus ser santo, Ele exige que nós também sejamos feitos à sua imagem e semelhança, ou seja, santo também. Terrível por quê? Porque nós temos um Deus poderoso que julga a nossa causa. Então, quando nós nos sentimos ameaçados, qual é o nosso papel? Evocar o nome do Senhor, porque Ele é vitorioso. Verso 5: desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que aparecem em Gileade. Vocês estão vendo a imagem? Um cabelo ondulado. Você imaginou uma montanha agora, cheio de cabras, que tem aquelas cores um tom mais amarelado, né? Mais lourinho, igual o filho do pastor. Aí todo onduladinho. Está fazendo uma imagem. Ele está transferindo a imagem de coisas belas para uma coisa bela. Então, seguindo, ele está falando de beleza.
e os teus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Você percebe que uma igreja, a igreja do amado, ela é frutífera. Ela produz o quê? Filhos. A minha oração todo dia aqui, quando nós separamos aqueles 5 minutos ou 15 de costume que nós temos antes dos nossos cultos, a minha oração é: Senhor, dá-me filhos, dá-lhes filhos espirituais, abençoe para que os filhos espirituais produzam mais filhos espirituais. Mas que nós precisamos ter aquela beleza que é aquela beleza pura, que chama os de fora para dentro. E como nós atraímos as pessoas? Ontem, conversando com uma amiga, e a gente falando a respeito, ela é cristã, né, de uma outra igreja, e a gente estava falando sobre os nossos distintivos, os nossos documentos de fé, como que uma igreja reformada se organiza cultualmente, quais são as prioridades de um pastor em relação às ovelhas. E falando as coisas, ela virou assim: nossa, mas isso não é muito diferente? Eu falei: como assim? Ela falou assim: porque vocês acabam sendo tão diferentes que o ideal seria ao contrário, de que vocês criassem um ambiente para que os de fora se sentissem bem para vir. Ela me fez essa pergunta. E como eu respondi, meus amados, a ela? A igreja, ela é um distintivo. A igreja tem que ser distinta dos outros relacionamentos. Porque se você for igual, que diferença você vai fazer no mundo? Então você tem que ser diferente. Não diferente numa falsa santidade, ou sei lá, de repente, sei lá, usar terno nesse sol hoje de 42, 43 graus. Isso não é sinônimo de santidade. Isso não faz referência à santidade. O nosso distintivo é uma vida íntegra, um comportamento santo, amando uns aos outros, amando os nossos filhos, educando na palavra do Senhor, não deixando que o mundo mude a nossa perspectiva e visão do que é Evangelho, mas que todas as nossas verdades sejam o espelho da verdade de Cristo em nossas vidas. Você é cristão? Então você aceita as doutrinas de Cristo. Se você se declara publicamente filho de Deus, se você fala que eu sou do meu amado e meu amado é meu, então você tem que se comportar como uma noiva. Verso 7: como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre os teus cabelos. E eu queria salientar agora, eu vou fazer uma analogia bem importante agora. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem números. 9. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela a deu à luz. Viram-nas as filhas e chamaram-na bem-aventurada, e as rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é este que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e terrível como o exército com bandeiras? Então nós temos aqui em destaque 3 categorias aqui: as rainhas, as concubinas e as virgens sem números. Nós temos 3 em sequência, mas uma em destaque. O que eu chamo de rainha? Rainha são aquelas igrejas que se destacaram tanto na sociedade que ela tem um relacionamento político e social relevante. É aquelas igrejas que nós chamamos de igreja de referência. Você fala um nome aqui, você consegue identificar essas igrejas. Elas são as rainhas. Por quê? Porque elas determinam o padrão de fé, elas determinam o que é a igreja, e elas determinam o comportamento que um pastor deve ter.
De vez em quando eu estou no meu serviço e tal, e as pessoas olhando para mim, né? E elas olham assim, e me consideram, né, uma pessoa comum, como realmente eu sou. Mas depois de alguns minutos, elas começam a perceber, por causa da minha linguagem, por causa do comportamento, aí eles fazem aquela pergunta: tu é crente? Aí você fala: sim. Você é evangélico? Né? Aí você fala: sim. Eu falei: engraçado, você nem parece que é, né? Eu só sei por causa do seu jeito, mas assim, né? Aí eu falo assim: como? Ou seja, as rainhas determinam o padrão que o crente é. Determina a moralidade, como que você veste, como que você se comporta, como você deve fazer. Então as rainhas, elas são as grandes igrejas que estabelecem padrões. E as concubinas, que são as 80 aqui, as 80 são a concubina. Quem são as concubinas? Aquelas que se relacionam como rainha, mas elas não são rainhas, mas anseiam em ser rainhas. Isso eu chamo das outras igrejas que querem se destacar na sociedade. Quando elas viram essas igrejas que ditam padrões, normas e regras, essas igrejas, as concubinas, elas querem ser iguais à rainha. Elas querem ter o direito da rainha e ela quer ter o nome da rainha. Então ela olha para a rainha com desejo de ser igual. Quantas igrejas, irmãos, têm crescido desse jeito? Eu vou usar o padrão daquela igreja tal, porque aquela igreja é enorme. Aquela igreja tem um prédio enorme. Eu vou seguir aquela igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Aí você vai perceber o culto dessa igreja. Você senta, você vê um show, literalmente um show. Direito a dança, direito a luzes, né? Guitarra, bateria, baixo, um coro profissional. Então você vê ali um show. Você dificilmente consegue distinguir aquilo que está acontecendo ali de um culto solene. Porque culto quem estabelece não é a rainha. Culto quem estabelece não é a concubina. Quem estabelece culto é o próprio Deus. O culto não é feito segundo as nossas invencionices ou numa intenção de agradar quem está sentado nesse banco horrível, duro, que é de madeira, que a nossa igreja tem. Inclusive até o banco é de propósito, para você não se sentir muito confortável, porque o culto não é para você. Então, as concubinas, elas se atraem por isso e elas querem chamar a atenção de todos que estão lá de fora, trazendo tudo que é lá de fora para dentro. Por quê? Porque a rainha diz que é bom. Enquanto rainha e concubina estão disputando o que elas querem ser, as virgens são sem número. Quem são as virgens sem número? São aquelas que ainda não se relacionaram verdadeiramente com o amado. Enquanto essas igrejas estão preocupadas em serem destaques, são verdadeiros animadores de palco, satisfazendo bodes que não são ovelhas, existem muitas virgens que estão buscando um relacionamento com o amado, mas tanto a concubina quanto as rainhas não oferecem o amado para que elas se relacionem. Nós estamos falando, irmãos, da pregação pura e simples do Evangelho para aqueles que estão em busca de um verdadeiro relacionamento com o amado. Fazendo essa analogia, a nossa igreja não deve estar preocupada nem com as rainhas e nem com as concubinas. A preocupação maior da igreja é com as virgens. Por quê? Porque a virgem ela é facilmente enganada. Ela pode ser enredada ou pelas concubinas ou pelas rainhas. E sendo que o que essa virgem precisa é um relacionamento com o seu amado. Vocês percebem o nosso papel? O nosso papel é atrair as virgens e ensiná-las a ter um relacionamento verdadeiro com Deus,
com o padrão. Qual o tipo de padrão que é? O padrão bíblico de relacionamento. É um culto que agrada a Deus. Às vezes um culto que agrada a Deus, irmão, não é um culto que agrada os irmãos. Você imagina ouvir esse pastor falando? Poderia ter um show aí, uma musiquinha, o pastor podia estar falando isso que te abençoa, ou entrega um manto aí, alguma coisa, mas não, o pastor fica falando dessas coisas aí. O culto, ele tem um propósito: glorificar o Senhor do culto. Então, nós temos que aprender a nos relacionar com as virgens. Mas olha só, elas são sem números, mas existe uma. Porém, uma é a minha. Ela é uma pomba. Engraçado que a pomba aqui para nós não faz muito sentido, né? Porque pomba é um bicho sujo, né? Traz doença. Mas a pomba que está falando aqui não tem nenhuma relação com a pomba que vocês conhecem, tá? A pomba é um animal extremamente puro. É atribuído monogamia, pureza, simplicidade. É dessa forma que a igreja tem que se relacionar com o seu amado: sinceridade, pureza e simplicidade. Engraçado que o amado, ele aponta para essa pomba. Enquanto rainhas estão se debatendo com concubina, enquanto virgens estão se perdendo, a pomba faz o quê? Ela é objeto do amor do amado. Vocês percebem? Qual é o nosso comportamento em relação ao amado? Nós devemos ser puros, seguindo o puro evangelho. Nós devemos ser fiéis, nós devemos ser idôneos, nós devemos nos entregar inteiramente ao amado. Essa é a analogia que eu estou fazendo através da linguagem do texto, porque ela é minha pomba, ela é a minha imaculada. O que significa imaculada? Sem mancha. Imaculada significa de uma cor só. Não houve nada que tocasse, que afetasse ela. O problema é que nós somos tocados e afetados por tantas coisas, e nós não nos permitimos ser tocados e afetados pelo amado. Vocês entendem essa analogia? Cristo, ele quer ter um relacionamento. E olha só, a única de sua mãe e a mais querida daquela que deu à luz. Ou seja, é bem-aventurado. Aquela pessoa é distinta, mas ela não é distinta porque ela se parece com alguma coisa. Ela é distinta por ser quem é, por ela ser exatamente aquilo que o amado propôs que ela fosse. Eu queria fazer uma aplicação também a respeito disso. Irmãos, nós sempre queremos ser como alguém. Nós estamos sempre buscando ser algo para impressionar alguém, sendo que, na verdade, aquilo que nós deveríamos ser é exatamente aquilo que somos. Porque quando Deus fez uma Graziella, Ele tinha um propósito para isso. Ele queria que ela fosse exatamente quem ela é. Se Deus quisesse que ela fosse uma outra pessoa, assim Deus a teria feito. Mas não. Em miúdos, o que eu quero dizer, cada um de nós, em nossas especificidades, nas nossas idiosincrasias, os nossos jeitinhos ali, cada um como nós somos aquilo que deveríamos ser. Por quê? Porque Deus nos projetou. Deus queria que nós fôssemos isso. Cada um amando Deus, segundo o propósito que Ele colocou no nosso coração, servindo a Deus com os dons que Ele colocou em nossos corações. Mesmo que nós não somos filhos nem de rainhas e nem de concubinas, e mesmo que a gente não seja isso tudo que tem por aí, mas nós somos quem? Aquilo que é simples, aquilo que é puro, a única de sua mãe, a mais querida que deu à luz. E por sermos aquilo que deveríamos ser, e termos um relacionamento honesto com o amado, o que acontece?
As filhas chamam-na bem-aventurada, e as rainhas e as concubinas louvam-na. Em outras palavras, você ser a amada de Cristo, até essas outras pessoas vão olhar para você e não vai ter jeito, e vai falar assim: ali eu reconheço um crente que tem compromisso com o Evangelho, que tem compromisso com a verdade. O que são as nossas igrejas reformadas? Qual é a característica das nossas igrejas? Igreja fiel aos documentos, fiéis ao culto, fiéis à palavra do Senhor, fiéis à verdade que o próprio Cristo estabeleceu, fiel aos princípios que Cristo nos ensinou. O nosso compromisso é único e exclusivamente com as Escrituras e com a santidade. E só de nós nos portarmos como deveria ser, nós somos conhecidos como ditosos. Pode dizer muitas coisas de nós, pode inventar muitas coisas a respeito de nós, criam espantalhos dos reformados, né? Eles falam que uma vez salvo para frente, então eles podem pecar que nada acontece. Isso aí foi alguém que inventou isso, porque é muito pelo contrário. O que a nossa soteriologia ensina é totalmente ao contrário. Aquele que é chamado por Cristo, ele vive uma vida de evidente santidade. E os méritos de ter certeza da sua salvação não está em nós mesmos, mas está naquilo que Cristo fez por nós. E uma vez salvo, nós produzimos frutos de salvação. Como identificamos um santo e um salvo? Através do seu comportamento, através do fruto. Irmãos, uma árvore de jaca não dá maçã. Jaca produz jaca. Eu brinquei hoje de manhã, eu nunca vi um cachorro se esforçando para ser uma tartaruga. Um cachorro só consegue ser o que é, cachorro. Então os frutos definem exatamente quem você é. Você pode dizer o que você quiser ser quem você é, você pode dizer o que você quiser, mas são os seus frutos que vão determinar quem você é. E para encerrar, quem é esta que aparece como a alva do dia? Vocês sabem o que é a alva do dia, irmãos? Alguém sabe? É o próprio sol. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Ou seja, brilhosa, né? Todos os atributos aqui de luminosidade. Você vê que o próximo atributo, formosa como a lua, ou seja, brilhante como o sol e linda como a lua. E brilhante como o sol de novo, né? Terrível como o exército com bandeiras. Esses são atributos que definem o que? Clareza, beleza, santidade e perigo. Que é terrível como bandeiras, ou seja, uma igreja vitoriosa e uma igreja vencedora. Geralmente, irmãos, vocês estão acostumados a eu pregar lecto contínuos, né? Eu costumo fazer uma interpretação de texto a texto, livro a livro. Mas hoje esse dia é tão especial em que nós vamos receber os irmãos. Então, nós fizemos uma exposição um pouco diferente, né? Acho que é a primeira vez que os irmãos me vêm pregando alegoricamente, mas eu achei muito pertinente esta noite. Nós falamos dos atributos da igreja, porque nesta noite eu vou convidar agora os irmãos após essa ministração, irmão por irmão, a estar aqui para fazer a confissão pública de fé. Hoje pela manhã nós fizemos a entrevista, né? Nós conversamos, teve gente que nem dormiu, pastor, preocupado com a entrevista. Já acredito? O senhor ficou ansioso? Não, o senhor nem passou por isso, né? O senhor nasceu, cresceu, né? nas igrejas reformadas, né, pastor? Sim, ainda tem profissão de fé. Mas o senhor fez a profissão, passou pela entrevista? Sim. Passou pela entrevista, né? Então nós fizemos entrevista hoje, perguntamos daquilo que é fundamental da fé, perguntamos sobre ceia, sobre batismo, sobre o comportamento, responsabilidade da igreja, ceia do Senhor, pecado. Nós também falamos sobre o que também, irmãos? Acho que todos aqui passaram também por essa fase, além do que a ceia representa. Nós falamos sobre disciplina eclesiástica, falamos sobre aconselhamento pastoral. Então eu queria que os irmãos estejam
prontos hoje, depois de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses, né? Vocês já pararam para pensar o quanto tempo vocês estão aqui aprendendo? 1 ano e 6 meses. Hoje vocês vão fazer uma pública confissão de fé. Então, para tanto, eu vou convidar os irmãos para virem aqui na frente, o irmão Leonardo, a irmã Duda, a irmã Graziela, a irmã Daniela. Você também, Edinho, Samuca. Convido todos, vem aqui, vamos tentar nos organizar aqui em cima. Irmão Wellington, irmão Fábio. Pode vir, venham, subam. Isso, subam todos aqui. Isso. Como está o coraçãozinho de vocês, meus amados? Daquele jeito, né? Parou? Então chega mais pra cá. Oh, meu Deus amado. Amada Igreja do Senhor, hoje nós temos também o nosso querido e amado pastor Jonathan está aqui como testemunha desse momento tão especial. Muito alegre pelo senhor estar aqui, tá, pastor? Muito alegre mesmo o senhor estar aqui. Alguns parentes também que estão próximos. É o Fábio. Tirar o pedestal, né? Isso, pronto. Agora acho que dá para aparecer melhor, né? Meus irmãos, vocês respondam sim ou não. Se responder não, eu vou já pegar a cinta e vou dar uma batida em vocês, porque vocês já confessaram tudo aqui direitinho, tá? Meus amados, vocês compareceram aqui perante Deus e a sua santa igreja para fazer pública profissão de fé, a fim de ser admitido integralmente à ceia do Senhor. Nesse momento, meus amados, nesse momento, precisamos reconhecer o amor e o poder de Deus, pelos quais Ele coloca em nossos corações o desejo de fazer a boa confissão perante muitas testemunhas. Só podemos dar graças ao Senhor, nosso Deus, porque Ele, em sua graça, nos adotou como seus filhos e nos recebeu em sua aliança. Vou falar em receber os filhos da aliança, né? Eles estão fazendo a profissão pública de fé, mas eles são os primeiros membros da igreja. Eles são batizados, né? O Samuca, o Edinho e a Alice. Cadê a Alice? Alice, bota a mãozinha para cima. Ah lá, Alice. Esses são os primeiros membros da nossa igreja, né? Eles foram admitidos pelo batismo e a Alice também, no tempo apropriado, vai fazer a sua profissão de fé também. Então, meus amados, vocês respondam sim às afirmativas. Meus amados irmãos aqui, Leonardo, Eduarda, Daniela, Edinho, Samuel, Graziela, Fábio e Wellington. Vocês confessam que a doutrina da palavra de Deus, resumida no credo apostólico e ensinado nesta igreja cristã, é a verdadeira e completa doutrina da salvação? Sim. Vocês prometem permanecer nessa doutrina pela graça de Deus na vida e na morte, rejeitando todas as doutrinas e práticas que contrariam a palavra de Deus? Sim. Vocês creem que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são o único, eterno e verdadeiro Deus? Sim. Vocês concordam plenamente com tudo que o credo apostólico, que é o resumo universal e indubitável da fé cristã, confessa sobre este único e verdadeiro Deus? Sim. Você crê que o batismo lhe será administrado, simboliza e garante as promessas de Deus na aliança da graça? Sim. Vocês confessam detestar-se como pecador, humilhar-se perante Deus e procurar sua vida fora de si em Jesus Cristo somente, como a Santa Ceia testifica? Sim.
Vocês creem que todos os seus pecados são perdoados por Deus somente pela graça dele, por causa dos merecimentos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e não por nenhuma obra de vocês? Sim. Vocês creem que sua fé é o dom de Deus, que o Espírito Santo operou esta fé em vocês por meio da palavra e que ele habita em vocês? Sim. Vocês declaram que amam o Senhor Deus e que é seu desejo sincero servir-lhe conforme a palavra dele, separar-se do mal do mundo, lutar contra a sua natureza pecaminosa e viver uma vida verdadeiramente cristã? Sim. Vocês assumem o compromisso de dedicar sua vida inteira ao serviço do Senhor como membro vivo desta igreja? Sim. Vocês prometem observar o dia do Senhor, especialmente para dar culto a Deus, junto com os demais crentes, e ajudar a manter o ministério da palavra e a obra diaconal com as suas ofertas? Sim. Vocês prometem usar fielmente os meios de graça, a palavra de Deus e os 2 sacramentos que Cristo deu à sua igreja, o batismo e a santa ceia, a fim de crescer espiritualmente? Sim. Vocês prometem sujeitar-se à exortação e disciplina da igreja, caso vocês se desviem da verdade em sua doutrina e conduta? Sim. Glória a Deus. Então, a bênção, né? O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Testemunha, estes são os membros da Igreja Reformada Viva em Suzano. Esses, a partir de hoje, são os responsáveis pelo crescimento, manutenção da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Esses são testemunhos públicos de fé que a Igreja do Senhor cresce a cada dia em santidade e em vigor espiritual. Convido o pastor para vir aqui fazer essa oração de agradecimento, o pastor Jonathan Chase, que ele venha aqui agradecer a Deus esse momento tão especial para a igreja, esse momento tão especial para nós. Olha. Amado Senhor, Sim, nosso Pai, nós agradecemos por esse belo momento, sim, que nós vimos homens e mulheres, crianças, estando de pé, tendo sido ensinado, instruído, corrigido, aprendido na fé, na única fé, que foi uma vez por todas entregue aos santos. Nós agradecemos pela diligência que foi demonstrada na sua instrução, e agora agradecemos pelo que é obra do Teu Espírito Santo nos corações desses irmãos, que eles creem na doutrina do Evangelho, que eles se submetam a Ti, Senhor. sim, meu Pai. Pedimos a Tua graça sobre esses irmãos, a Tua preservação. Guarde-os do mal, guarde-os do poder e sedução do pecado. Sim, Senhor. E guarde-os firmemente na fé até que recebam a coroa da glória, quando entram na Tua presença e reinam eternamente. Ó Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão e fortalece esses irmãos. Isso nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem-vindos à família da fé. Então, podem descer. Nesse momento, nós vamos estar. O poder, o pecado reinou, e o livro de Deus eu nasci, o miserável. Só as nevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, mas eu era. Sejam muito bem-vindos.
sem graça eterna e soberana. Meus amados, nesse momento nós vamos fazer aquela oração de agradecimento. Fico feliz com a presença de todos os irmãos que aqui estão. Que Deus continue os abençoando poderosamente, aqueles que tiraram tempo para acompanhar os seus familiares aqui nesse culto solene. Que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui presente nesta noite. Meus amados, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levanta o rosto e lhes dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre. E que todos juntos digamos: Amém. Está encerrado o culto solene desta noite. Amém?